Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez. É o regresso depois das férias. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado, como é habitual. Nesta quarta-feira, começamos por falar do Salão Central Éborense, que voltou a abrir portas. Passados 36 anos, este edifício deixou de ser um espaço degradado, diria mesmo destruído por dentro, é apresentado como um novo palco da cultura em Évora. Luís Pardal, não sei se tiveste a oportunidade de estar na inauguração, porque isto também é de período de férias e todos temos esse tempo e esse direito. É para ti o projeto certo para aquele espaço? Olá, muito boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao Luís, aos nossos ouvintes. Cá estamos para mais uma jornada de discussão e debate sobre os temas que nos dizem a todos respeito, não é? E isso é muito importante. Mas eu não podia deixar de começar este programa sem dar uma nota muito breve, enfim, de sentidas condolências às pessoas aos bombeiros que já faleceram nestes últimos dias. Estamos a atravessar um período muito crítico em Portugal e queria deixar aqui esta nota de lamento a todas as perdas que estamos a assistir, quer seja do património natural ou imóvel. Sobre a pergunta, Luís, eu confesso que não estive na inauguração, com muito pena minha. Eu, por motivos pessoais, não estava em Évora e foi-me todo impossível participar. No entanto, isso não me inibe de fazer uma reflexão sobre o Salão Central numa perspectiva mais larga, e também fiz o trabalho de casa e falei com algumas pessoas que estiveram lá presentes e que me foi passado o pulso daquelas horas, que ainda foram longas, um dia, não é? Portanto, Foi uma desta tarde, noite longa, inauguração. sim, exatamente. Bastante quente. Sobre a importância deste Salão Central, quer dizer, é inegável que é ótimo, ao fim de tantos anos, podermos ter esta recuperação e ter este equipamento ao serviço de todos aqueles que irão, esperemos nós, nas próximas largas décadas, assistir ali a grandes espetáculos. Portanto, isso é inegável, como a relevância do projeto é também ela inegável. Portanto, quando eu aqui em particular falo por mim, falamos que a Câmara Municipal de Évora tem de aproveitar financiamentos. Este é um bom exemplo, enfim, é um exemplo de muitos outros que deveriam de acontecer e não acontecem, mas estamos a falar de um investimento na ordem dos quase 3 milhões, com uma percentagem muito substancial. Portanto, a Câmara investiu cerca de 800 mil euros, 900 mil euros nesta recuperação, sendo o resto de financiamento. É uma nota positiva. Agora, eu coloco aqui, neste momento, há muitas questões no ar, há muitas perspectivas e esperemos que este equipamento possa, de facto, ter um impacto muito grande, quer do ponto de vista da sua gestão, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que é esperado que seja um equipamento que tenha uma amplitude muito grande, ou seja, que não sirva apenas de públicos muito específicos, muito sectários, como tem sido, aliás, digamos, a política da gestão da CDU na Câmara Municipal de Évora ao nível cultural, e, portanto, esperemos que com este novo equipamento a diversidade cultural se possa refletir neste novo equipamento. Portanto, há essa esperança e, portanto, que seja uma programação aberta, eu diria assim. E nesta perspectiva, os éborenses querem muito ver espetáculos diferentes, que não seja um modelo a adotar de gestão como temos no Teatro Garcia de Rezende, por via do Sendreve. O que é que acontece? Espero, já estamos a terminar esta primeira volta. É a primeira volta. Não, eu espero, eu vou deixar algumas considerações para a segunda volta, porque eu espero muito, só para deixar aqui esta dica no ar, eu espero muito que possa ser um equipamento que atraia pessoas, não só do Alentejo, mas a nível nacional, e que possa ser um equipamento de referência. Francisco Brito, olá, boa tarde, bem-vindo. Depois das férias, o que é que tu achas deste novo Salão Central? É um projeto que se adequa, que parece adequado para aquilo que se pretende? Poderá corresponder àquilo que o Luís Pardal aqui disse, de atrair pessoas de todo o país e ter uma programação regular?
Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde à rádio, na pessoa do Luís Matias, e boa tarde aos nossos ouvintes. Naturalmente que faço minhas as palavras do Luís em relação àquilo que se está a passar no nosso território, particularmente no centro e norte do país, com os incêndios que estão a devastar muitos hectares de área de natureza, de plantações, de um património paisagístico que efetivamente temos que salvaguardar e que ainda, como podemos ver, há um longo caminho a percorrer. Portanto, a minha palavra de solidariedade para todos os operacionais envolvidos e para as famílias que infelizmente perderam pessoas, portanto, perderam familiares nestes incêndios. Em relação ao Solã Central, pronto, há muito a dizer de facto, portanto, obviamente que é uma mais-valia, portanto, não só a reabilitação de um imóvel muito importante no Centro Histórico de Évora, que tem um passado trágico de muitos anos de abandono, de algumas tentativas de reabilitação que falharam e que finalmente, neste momento, já está disponível para a população. Não é algo de transcendente do ponto de vista de espaço e de palco para a oferta cultural, no sentido em que efetivamente não traz a Évora a escala de espaço que Évora precisa para responder a outro tipo de eventos, mas é mais um palco importante, e não digo isto a depreciar em nada aquilo que está ali feito, porque efetivamente é um palco que é necessário e que é sentido pela maior parte das associações culturais que fazem cultura em Évora, fazem cultura cada vez com mais qualidade e que têm visto os espaços existentes negados, como o Teatro Garcia de Rezende, por motivos vários, e que encontram no Salão Central aqui pelo menos a oportunidade de poder desenvolver os seus projetos artísticos e, acima de tudo, de os mostrarem ao público, como vai acontecer já com o FIDANC e com o Évora Teatro Fest, que são já dois eventos que terão lugar no Salão Central, e creio que aqui será uma aposta que a Câmara Municipal tem que manter, portanto, também acima de tudo uma aposta da liberdade e uma aposta virada para a população, não só naquilo que é programado para este espaço, mas também na liberdade para que a população organizada nestas associações possa ter acesso a este espaço. Isto é importantíssimo. Mas, efetivamente, o Salão Central abriu com um projeto de um arquiteto que, enfim, ninguém sabe exatamente como é que foi escolhido. Eu acho que isto é uma questão que também deve ser sublinhada. Efetivamente, é um espaço importante da cidade e é mais um que não vê um concurso conceptual de ideias para o projeto naturalmente de concessão aberto a todos os participantes que quisessem nele participar. Portanto, aqui a cidade também poderia ter ganho outro tipo de propostas. Portanto, tem efetivamente um espaço requalificado que mantém a sua fachada e por dentro é um espaço totalmente novo, mas efetivamente poderíamos ter aqui eventualmente um outro tipo de espaço com outro tipo de uma observação diferente do ponto de vista de projeto de arquitetura. Enfim, a verdade é que não foi isso que aconteceu, não está explicado como é que se procedeu a esta escolha de arquiteto. Eu espero que não seja só pelo facto de ele ser militante do Partido Comunista, espero que não tenha sido esse o critério e espero que isso seja só uma coincidência. Mas, efetivamente, há aqui muito a explicar, até porque estivemos 3 anos à espera, com a obra pronta, que este Salão Central abrisse, e não é porque neste momento está a funcionar e está aberto que as respostas não têm que ser dadas. Portanto, durante estes 3 anos, parece que a CDU acabou por ser ultrapassada pela sua própria incompetência, quando esperava, em 2021, inaugurar o Salão Central, a preparar a sua campanha autárquica, efetivamente não o conseguiu fazer porque houve uma falha grave em obra. Portanto, o PT não pôde ser instalado como estava previsto e é preciso haver responsabilidades apuradas. Portanto, passaram 3 anos, ninguém conhece que tenha sido aberto nenhum inquérito. Coloquei já esta questão ao Sr. Presidente da Câmara em sede da Assembleia Municipal, onde ele não responde exatamente a esta questão. Portanto, aparentemente está a fazer com que a culpa morra solteira e não podemos, obviamente, fazer com que isso aconteça. Portanto, é preciso aqui, naturalmente, perceber quem é que lesou o povo éborense nestes 3 anos que este espaço esteve fechado, para além dos outros 30. Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Este sino, talvez... vindo aqui da perspectiva que o Francisco nos traz deste Salão Central,
Temos, passado 36 anos, finalmente, um Salão Central, ou temos o Salão Central que era necessário? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias pela rádio, aos meus colegas de painel. Não queria também deixar de prestar uma palavra de solidariedade, de facto, a esta situação lamentável e dramática com que muitas populações, milhares de operacionais, todas as forças no terreno estão a sentir com estes trágicos incêndios que mais uma vez assolam o país e que só reitera a necessidade de serem desenvolvidas medidas que há muito tão identificadas e até propostas relativamente ao ordenamento do território, a nossa floresta e os meios que são necessários para combater, sem prejuízo de facto de cada situação ser em si mesma alvo de medidas concretas. Portanto, essa palavra de solidariedade com todas as vítimas, para quem está a continuar a combater estes trágicos incêndios. Sobre o Salão Central, naturalmente, muito pode-se dizer relativamente para tentar mandar abaixo aquilo que é uma obra inegável, também já foi usado aqui este termo, e como dizia o Sr. Presidente no ato da inauguração, que foi um ato, ou seja, durante a intervenção, porque foi de facto 2 dias que mostram bem aquilo que é a ideia daquele projeto, né? E do servir o povo de Évora e, como ele dizia, a devolver o Salão Central aos évorenses. E é disso que se trata. Foi um imóvel com uma importância estratégica e do ponto de vista cultural há muito abandonado, sem uma capacidade de investimento até então, e esta capacidade também de ir buscar fundos, 70% foi financiado, e que, de facto, cria melhores condições, não tanto na minha visão, por aquilo que aqui está a ser dito, só na perspectiva da oferta, mas sim de um espaço multifacetado, como é bom de ver, de facto com um projeto indiscutível do ponto de vista de qualidade. Está ali um salão, eu acho que todos os que tivemos a oportunidade de o visitar naquele dia, aqueles que vão ter a oportunidade, com extraordinárias condições, não só para a oferta, para palco, mas acima de tudo com aquela visão de oportunidade para muitas entidades, aliás, como a própria, aqueles 2 dias demonstraram a partir de associações, estruturas locais, para usufruírem daquele espaço e ser também um espaço que possa permitir a produção e fruição cultural. E é essa visão estratégica, de facto, do direito à cultura que eu sublinhava aqui, que é indiscutivelmente reconhecida por quem seriamente aprecia a gestão que tem sido desenvolvida ao longo dos anos, das gestões CDU, não só em Évora, mas noutros sítios, de facto, por a questão do direito e não só do palco, como uma questão fundamental, e, aliás, que está inscrita na Constituição, do acesso à cultura, seja por aqueles por via da oferta, seja por via das estruturas e entidades locais que podem e devem, e assim esperamos que aquele espaço o sirva, também, aliás, como agora este festival de dança e os outros que se vão seguir, não servem só de palco, portanto tem os próprios ensaios, a própria capacidade que aquele espaço acolhe para criar novas oportunidades, até de projetos que podem não ter outro espaço e que fazia falta também este espaço em Évora e, portanto, valorizava muito este esforço que foi feito ao fim de muitos anos, de conceber a devolução deste tal espaço aos évorenses numa perspectiva, de facto, muito alargada e muito ampla, que sirva naturalmente para a criação de públicos, para a oferta de espetáculos, mas, acima de tudo, que sirva para os próprios évorenses, por quem cria, por quem produz cultura, até nesta perspectiva da capital europeia da cultura. Tudo o resto acho que são tentativas mal amanhadas de tentar criar nébulas naquilo que é indiscutível e que a própria participação ao longo daqueles 2 dias, eu volto a sublinhar 2 dias, porque foi o dia da inauguração, com muitas horas de muita digamos assim, dinâmica, de participação variada, de vários tipos de dinâmica cultural, mas também o domingo dedicado às famílias, às crianças, que eu valorizava e que cria aqui uma perspectiva que acho que agora importa é salvaguardar e criar condições para que ele de facto cumpra esse papel para o qual foi criado. O projeto em si, a qualidade, tanto das mais-valias que aquele espaço oferece, acho que são indiscutíveis. Todos os que tiveram a oportunidade de lá estar pudemos constatar e verificar.
e eu acho que agora está ali um equipamento ao serviço do povo de Évora, das estruturas locais de Évora, não só, né? Portanto, não, naturalmente, sendo o espaço que pode e deve servir também para outro tipo de espetáculos, que certamente terão espaço na programação, mas acho que é de grande valorização, inegável, e que estranho será que não seja de forma transversal. Tudo o que seja outros elementos acho que é só para distração. Luís Pardal, há pouco já falavas da programação. O que é que quais são as tuas dúvidas sobre a programação? Porque esse sempre foi um aspecto de bastante crítica, muito derivada da experiência do Salão Central ao longo de muitos anos. Qual é a tua expectativa relativamente a isso? Luís, programação rima com distração. E, portanto, nós não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, a propósito daquilo que a Patrícia estava a dizer da distração. Discutir estas questões da oferta afunilada cultural que a Câmara Municipal de Évora promove não é distração, é uma realidade e temos que discuti-la. Eu faço aqui uma comparação, que é: ninguém tira o mérito a Évora ter conseguido, e felizmente, e estamos todos muito orgulhosos, de sermos Capital Europeia da Cultura em 2027. Ponto. Sem dúvida. Agora, não nos podemos negar a colocar certas questões, ou neste caso foram factos. As juntas de freguesia foram envolvidas neste processo de candidatura à Capital Europeia da Cultura? Que eu saiba, não. As associações, não só aquelas associações que produzem cultura, mas as associações que têm um caráter social e são a cultura de Évora e do Alentejo, neste caso em particular do Concelho de Évora, foram ouvidas, foram participadas? Não. Quer dizer, há muita gente que poderia ter sido envolvida e que não foi. E isto não retira o mérito, volto a dizer, de termos conseguido. Agora, com o Salão Central, quer dizer, de certa forma podemos ter o receio de que a atuação sobre este Salão Central possa ser em linha com aquilo que tem sido até agora. Muito bem, a CDU pode nos surpreender a partir deste mês. Mas talvez, se calhar, não me vou enganar e não me vai surpreender. Agora, espero que este equipamento, esta infraestrutura, que tem, enfim, e até das pessoas com que falei, que tiveram presentes, como eu disse, tive muita pena, por questões pessoais não consegui estar presente, mas há aqui questões que até podemos levantar, que parece-me que desde já poderia ter uma visão diferente. Quer dizer, aquele espaço que até, enfim, nas fotografias facilmente se pode ver que é muito bonito. Aquele espaço onde está aquela esplanada, junto àquelas janelas, não é, panorâmicas, que poderia ser ali um espaço que pode ser aproveitado de uma forma diária para bem, até de retirar dali alguns dividendos económicos, por um lado, e por outro lado ser um espaço que possa ser usufruído dia a dia com não lhe chamaria um café, mas um espaço com um lounge interessante para se poder frequentar e utilizar o espaço no dia a dia fora de programações. Pelos vistos, isso não está previsto. Porquê? Porque o argumento é inferior a 20 lugares e não é sustentável. Não, mas... Enfim, não queria citar quem disse isto, mas quer dizer, não é sustentável, vamos avaliar. Há uma esplanada lá em cima, pode ser rentabilizada também. Portanto, são estas questões que importava, até mesmo da concepção do projeto, terem sido acauteladas e com uma visão diferente para aquele espaço. Ora, enfim... Eu espero mesmo que esta infraestrutura, apesar de ser relativamente reduzida, também tem as suas limitações, mas que possa, em termos de economia, de ser uma atração. Portanto, como eu estava a dizer, esta vertente de dar palco quando se diz dar palco, é dar espaço e lugar aos agentes locais. Por outro lado, como sabemos que é muito difícil determinados espetáculos acontecerem em Évora, por diversas razões, então esperemos que este seja mais livre. Ainda no fim de semana passado, ao mesmo tempo tivemos um concerto na Universidade de Évora com a banda Os The Gift e foi lamentável ouvir da parte dos The Gift lamentarem-se que tinha sido, de toda a digressão, foi o único concelho, foi a única Câmara Municipal
que não apoiou um espetáculo, portanto, da digressão toda dos The Gift. Portanto, termos isto, alguém dizer isto em palco na Universidade de Évora, neste concerto, acho que é lamentável. E, portanto, é esta mudança que eu espero, porque a infraestrutura está lá, enfim, com mais preocupações ou menos preocupações, inclusive preocupações mesmo até em termos do ar-condicionado, que não está dimensionado para quando a sala está cheia, não é? É uma preocupação, como o Francisco estava a dizer há pouco. Muito bem, não é porque agora que abriu que está tudo impecável. Não, tem alguns problemas que devem ser corrigidos e esta perspectiva da manutenção tem que começar. Aliás, é um equipamento que está pronto e fechado há 3 anos, que precisa já de algumas intervenções de manutenção. E, portanto, é aproveitar este ativo e, de facto, mudar politicamente esta visão sobre o Conselho. Eu, mesmo para terminar, houve uma pessoa que esteve lá presente e que fez uma metáfora, enfim, que eu corro o risco de estar a ser falacioso, mas pelo menos deixou-me curioso e mais atento. Aquilo diz o seguinte: o grande salão é como aquela praia que se chama do Farol, mas depois de estar lá dentro é um farolinho. Francisco, mas aquele espaço também tinha a dimensão que tinha já há bastante tempo e, portanto, o espaço é aquele. No âmbito da programação, o que é que tu achas que pode ser trabalhado ou que desafios é que ali existem? Bem, efetivamente, até como disse há pouco, não é a resposta que Évora mais precisa, mas é uma resposta que efetivamente também necessitava de ser dada, neste caso ao edifício, ou seja, a aposta não foi para responder àquilo que a cidade mais precisa, foi para responder àquilo que o edifício mais precisava. O edifício está na cidade, portanto as coisas acabam por se complementar. E isso é positivo, portanto é positivo este edifício estar efetivamente disponível para a população e estar como está agora, e ser uma sala, tem 180 lugares sentados, tem cerca de entre 400 a 500 de pé, portanto é reduzida, mas para a escala de alguns dos eventos que algumas associações fazem, é importante, e não só associações, portanto eu também concordo com esta visão mais do ponto de vista também da rentabilização do espaço, e assim, obviamente que a Câmara Municipal neste momento, pela política que tem instalado e pela gestão CDU, não vai fazer, objetivamente. Aliás, este comentário do Luís Pardal até pode soar um pouco ofensivo, porque, enfim, até estar a levar o Salão Central para o capitalismo da rentabilização e o espaço, o Bibliocafé, de repente aquilo ter rendimento, isso é quase ofensivo para a CDU, mas efetivamente pode ter, portanto, no futuro pode ter. Até porque, neste momento, ninguém esclareceu exatamente qual é que é o custo da operação deste espaço, portanto, quanto é que este espaço vai custar à Câmara, porque é verdade que houve um investimento de 2,6 ou 2,7 milhões para fazer esta obra, muito bem, mas daqui para a frente é preciso mantê-lo, e tudo certo que 70% foram da União Europeia, da amada União Europeia, que a CDU tanto critica, mas depois nestas alturas sabe tão bem que abra os cordões à bolsa e que permita à CDU também fazer qualquer coisinha. Agora é preciso ver ao longo do tempo quanto é que isto custa anualmente, qual é que é o custo do Salão Central. Portanto, objetivamente é preciso olhar não só para esta disponibilização às associações, e que vão programar para lá, e que de certeza que irá haver oferta cultural que irá nascer, portanto alguma que ainda não existe até, e que irá nascer pela oportunidade que existe agora no Salão Central, mas também é preciso olhar para alguns eventos, se calhar, empresariais, e pensar também em rentabilizar aquele espaço dessa forma. Confesso que não fui verificar se já estava previsto no regulamento de taxas para este ano o custo de aluguer do Salão Central, portanto das salas, são 2 salas, mas espero que isto agora no regulamento que irá à Assembleia Municipal ainda este ano, para o próximo ano, espero que já esteja contemplado, para que realmente a Câmara Municipal também tenha esta hipótese, não é? Portanto, isto é muito importante pensar também desta forma, porque é gerir, não é? No fundo, aquilo não acontece como aconteceu agora e de repente, olha, logo se vê como é que aquilo se mantém, porque isso não conduz paulatinamente ao estado de ruína que ele teve há umas décadas atrás. Por isso é muito importante, quando existe este tipo de infraestrutura, e falo do Salão Central, como poderemos também falar do pavilhão multiusos ou do centro de dança contemporânea que estão para existir, ou da Casa dos Bonecos, e é preciso pensar depois qual é que é a capacidade de rentabilização destes espaços, porque eles de alguma forma têm que se conseguir pagar, não é? E isso não é fácil, isso efetivamente
efetivamente não é fácil do ponto de vista de gestão. É preciso efetivamente ser criativo e ter bastante qualidade do ponto de vista desta gestão programática. Portanto, esperemos que, e sabemos que pronto, este ano que nos resta ainda será difícil com a gestão da CDU, mas pelo menos esperemos que depois, a partir de 2025, do final, e a partir de 2026 e por aí fora, que haja de facto uma capacidade de tornar este espaço sustentável e naturalmente sempre aberto à população. Patrícia, a sustentabilidade realmente é um desafio, não tem sido muito abordada esta questão da sustentabilidade dos equipamentos, mas levanta realmente um desafio ao próprio município a sua própria sustentabilidade. É bom poder fazer obra, mas ela depois tem encargos. Isso estará devidamente acautelado? O que é que te parece? Eu acho que ninguém acredita que quem se lança para uma obra destas e quando há financiamento ou quando há investimento relativamente à devida recuperação não esteja isso tudo pensado, como é óbvio, não é? Ao contrário de outros, não é só para dar resposta no imediato àquilo que sirva melhor determinado tipo de objetivos imediatos, é com uma visão estratégica e de futuro. Aliás, sobre isso temos provas dadas. Eu admito que obviamente isto, a realidade contrasta com a demagogia e eu sei que é difícil, a gente só está a discutir isto e só vêm para aqui argumentos que eu percebo que deve ter dado algum trabalho, quer ao Luís, quer ao Francisco, e buscar argumentos para discutir uma coisa que é a realidade. É que a gente só está a discutir isto porque o Salão Central inaugurou, ao fim destes anos todos, a partir de uma visão estratégica, 2 anos, e está explicado porque 2 anos, não diz o mês de 2021, portanto, se for, portanto, são 2 anos. Estamos ainda no verão. Portanto, são 2 anos. Agora, a questão que aqui está... nós falamos muito de programação e eu percebo que o Francisco e o Luís Pardal falem muito da programação, aliás, porque é normalmente, salvo raras exceções, a dinâmica das gestões respectivas nas câmaras que temos assistido é que esta visão do direito à cultura e de uma visão estratégica de cultura, no caso dessas autarquias, é de facto, resume-se à programação. Vamos ver de facto o que é que significa o direito à cultura. E nos últimos anos, apesar de tudo aquilo que a gente sabe das dificuldades que a Câmara passou, nós temos desde a inauguração da ludoteca, à questão do moinho de Alto São Bento, às questões da retoma do apoio ao movimento associativo, porque não existia. As questões, naturalmente, requalificações que podem não ser tão vistas, mas que significou-se quase um investimento de 1 milhão das obras necessárias no Teatro Garcia de Rezende. A inauguração agora do Salão Central. Portanto, são tudo aspectos. A retoma de atividades e de multiplicidade de oferta para públicos, porque esta teoria de que isto é reservado a alguns, há para todos os gostos. Vejamos a Feira de São João, vejamos a BIM, vejamos os espetáculos de diversa natureza e de várias características que existem nesta cidade, naturalmente para públicos diferentes, e que nós devemos potenciar e diversificar. Não numa cultura elitista, naturalmente, uma visão mercantilista da cultura, sabendo que há muito por fazer e sabendo uma coisa que ainda não foi aqui dita, é que o apoio à produção cultural não deve estar a cargo das autarquias, exclusivamente, que é quase o que acontece hoje. Para onde é que se viram as associações? Quando nem 1% do orçamento está considerado há anos por sucessivos governos. Quando os resultados das DG Artes são aqueles que a gente conhece. Quando as associações estão a passar por dificuldades enormes. Portanto, eu acho que, com seriedade, nós... é claro que quer o Luís, quer o Francisco aqui colocaram, reconhecemos e tal, está bonito, bom projeto, esperemos que... Mas depois a seguir, claro, tentam transformar aquilo que a realidade não pode transformar, e as centenas de pessoas que por ali passaram viram e reconheceram, e eu percebo, aliás, até percebo algumas caras de maus fígados que lá estavam, né? Porque de facto aquilo não ajuda a oposição e aos seus intentos, mas a realidade contrasta com a argumentação e a demagogia que se ouviu aqui, porque de facto a gente só está a discutir porque ele de facto foi inaugurado, e foi inaugurado na gestão da CDU e não numa visão só de programação. E não só numa visão de programação, volto a dizer, porque não se falou aqui, como digo, da ludoteca, do Moinho de São Bento, por aí fora, que são tudo elementos de direito à cultura em várias perspectivas, recuperação de património, que se tenta apagar, mas que não é apagável por aqueles que usufruem. Do Salão Central, passamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. Mantemos aqui no Conselho. O Luís Pardal
traz a conclusão da construção do Hospital Central do Alentejo, ou concretamente a data para a conclusão, que foi agora adiada para o início de 2026. E lembra que estava previsto no governo anterior que tal acontecesse no final deste ano. O governo já confirmou este novo atraso e o presidente da Câmara de Évora refere que a autarquia está à espera da transferência de verbas do governo para poder prosseguir com o processo de expropriação. Pergunta o Luís, o que esperar de tudo isto e o que esperas tu, então? Depois não terminaste o texto. Tens mais perguntas. No final tenho uma pergunta. Se liga. É que se vamos ter temos um elefante na sala, ou neste caso temos um elefante no Conselho de Évora. E isto é muito preocupante, porque se devíamos estar a discutir já há bastante tempo as oportunidades que nós temos, quando digo nós, sobretudo todas as pessoas que vivem na região Alentejo, para termos aqui um projeto piloto na área da saúde, quer seja na prestação de cuidados a nível hospitalar, quer seja com a relação com a Universidade de Évora e a criação do curso de Medicina, que entretanto Luís Montenegro veio anunciar, como se não se falasse disso há já bastante tempo, aliás do governo anterior. Mas portanto, o que é que acontece? Não vamos entrar por aí, porque os éborenses sabem sabem que isto tem um processo, que é um processo longo, mas que é uma ambição já de há bastantes anos e que vai ser concretizada, e só é concretizada porque houve um processo que teve o seu tempo, que agora já está a levar tempo demais, como sabemos, apontado pelo Governo para 2026. O que é que acontece? Já tinha saudades disto. Pois, o problema é esse. É que se houvesse novidades diferentes na boa perspectiva, mas temos mais novidades. É que nós não nos podemos esquecer que estamos a falar aqui de um troço de 2,5 km. Estamos a discutir aqui um troço de 2,5 km que, mais uma vez, por teimosia da Câmara Municipal e agora que o Governo está a rever o documento estratégico, portanto, para este projeto, mais um adiamento, e neste caso não é pequeno. Ora, enfim, nós não nos podemos esquecer do seguinte, é que estamos a falar de um projeto com uma importância muito grande e estamos a falar de expropriações na ordem dos 500 mil euros. Na ordem dos 500 mil euros. E estamos a atrasar um projeto desta natureza por 500 mil euros. Eu acho que isto, desculpem lá, isto não faz sentido nenhum. Isto tem que estar resolvido. Isto tem que estar resolvido e rapidamente. Eu percebo que a Patrícia esteja muito chateada e o Francisco também, porque o Governo tinha a obrigação de rapidamente concluir este processo como estava em curso. Agora, a Patrícia, eu percebo que a CDU alimenta-se daquilo que é o empurrar de culpas para o Estado Central. Mas quer dizer, estamos a empurrar, mais do que empurrar as culpas, estamos a empurrar um projeto desta natureza por uma teimosia da Câmara Municipal e porque parece que interessa criar ruído para que a CDU se continue a alimentar na Câmara Municipal. Não, interessa. Mas e portanto, eu tenho aqui a lamentar, esta notícia é relativamente recente e trago este tema porque, enfim, é um lamento muito grande estarmos a empurrar para 2026 um projeto desta natureza por causa de 2,5 km e 500 mil euros. Francisco, é esse o motivo? Será que não? Já vamos adiamento atrás de adiamento, primeiro uma questão com o projeto, depois com o concurso, depois porque a guerra começou, depois porque houve outro atraso, agora começam a ser atrasos a mais, adiamentos a mais ou não? É assim, aquilo que eu vejo, antes de mais, é que o Luís Pardal é de facto mais um dos lesados do Partido Socialista. Portanto, ele acreditou mesmo na promessa de António Costa que o hospital iria inaugurar em 2023, quando toda a gente percebeu que isto era completamente impossível. Portanto, depois veio adiar para 2024, entretanto aconteceu o que aconteceu e saiu do governo. Portanto, já em 2023 era perceptível que nunca o hospital estaria pronto em 2024. Naturalmente que o novo governo, e pela política
que nos tem mostrado a todos, é natural que o novo governo venha dizer exatamente aquilo que está a acontecer. Portanto, se há uma perspectiva que efetivamente o hospital não vai ficar pronto naquele prazo, portanto é normal que o governo venha a dizer qual é que é a nova perspectiva. E há aqui várias questões. Portanto, neste momento em obra, no Hospital Central do Alentejo, eram necessários alguns testes. E para fazer esses testes era necessário ter infraestruturas, portanto, ter abastecimento de gás, ter abastecimento de água. E isso não existe. Portanto, isso não existe. Porquê é que não existe? Portanto, se existe um acordo entre o Governo, que até foi celebrado com o Governo anterior, e a Câmara Municipal de Évora, e que transferia uma série de responsabilidades para a autarquia, que até disse ter avançado com os projetos e, portanto, foram muito filantropos e então até fizeram os projetos. Ninguém os conhece, mas eu espero que eles existam mesmo. Podiam até apresentar publicamente, já que os fizeram, ao menos então apresentem às pessoas, não é? Foram Podiam 500 mil euros, 575 mil euros. Podiam ter essa transparência e acho que não perdiam nada com isso, portanto acho que não havia mal nenhum e até era bom. Mas pronto, fizeram então os projetos, mas a verdade é que as coisas não avançam por causa das expropriações. Bem, e se vocês recordam, eu até defendi aqui e defendo que efetivamente as expropriações, na minha opinião, deviam ser feitas pelo Estado Central, seja ele do Partido Socialista, como era quando o disse, ou seja ele do PSD, quando governado pelo PSD, como é agora. Portanto, mas se existe um tribunal que diz que não pode ser o Estado Central e que deve ser o município, então o município que avance. E pelo aquilo que nós sabemos e que é público, o município poderia efetivamente avançar. E até é estranho aquilo que o Sr. Presidente da Câmara vem dizer agora, porque vem dizer que está à espera da transferência do dinheiro das indemnizações para poder avançar com as expropriações. O que é caricato. Porquê? Porque nem sequer sabe se este dinheiro efetivamente é o valor que resultará das negociações com os proprietários. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem que avançar com as negociações com os proprietários e depois, a partir daí, é que apura um valor final e esse valor, objetivamente, terá que ser rapidamente transferido pelo Estado Central para a autarquia. Não me parece que um governo, um Estado Central, vá transferir antecipadamente verbas para uma autarquia, ou seja, para quem for, para a autarquia se sentir mais confortável a ir negociar com proprietários. Não me parece, sinceramente, juridicamente correto, mas eu também não sou jurista nem advogado, Portanto, eu creio que isto merecia ser esclarecido. E também há aqui uma outra questão, e também falta o Sr. Presidente da Câmara esclarecer se já justificou ao Governo, portanto, o Governo que está neste momento em funções, solicitou à Câmara Municipal esclarecimento porque disse que as acessibilidades e as infraestruturas custariam 12 milhões de euros, se não estou em erro, era este o valor, quando na realidade estavam orçamentadas, creio que para 7 milhões. Portanto, naturalmente o Governo pediu explicações e pediu justificação de valores, portanto, para a Câmara Municipal justificar este acréscimo bastante significativo de valor, que é natural, não é? Portanto, é um processo que a Câmara Municipal terá que fazer ou terá feito, se já o fez. Portanto, também resta explicar essa matéria. Agora, do ponto de vista do Estado Central, parece-me que é claro que está a dar uma atenção a este projeto que o Governo do Partido Socialista não deu. Portanto, o Governo do Partido Socialista é verdade que veio cá mais vezes, é verdade que teve muito mais jornalistas atrás quando veio cá, isso tudo é um facto, mas não resolveu nada. Portanto, mostrou muita coisa, mas como tipicamente faz, lança muitas pedras, mas depois ficamos com a estrada toda esburacada. Portanto, este governo efetivamente está a dar passos importantes, nomeadamente também em relação à Escola Superior de Saúde, fez aquilo que o Partido Socialista negou em sede do Orçamento de Estado, portanto não aceitou que para o Orçamento de Estado de 2024 estivesse prevista este tipo de cedência, e este governo avançou rapidamente com esta situação. Portanto, parece-me que existe aqui, de facto, um interesse do Governo e do PSD em que esta obra termine o mais rapidamente possível. Patrícia, por parte do município, não há interesse em acelerar este processo, como o Luís Pardal aqui refere? Claro que há, e a realidade comprova. Vamos lá ver. Eu acho que nisto também as diferenças não são muitas, não é? E vê-se, portanto, porque se há coisa que eles são os dois especialistas é em propaganda, quer o PS, quer o PSD. Portanto, muito se fala e depois vai-se experimindo. Esta questão do curso de medicina é um bom exemplo. Portanto, é a grande questão
que o Montenegro lançou lá na Festa do Pontal, para responder aos problemas da saúde, quando há todos os problemas que a gente sabe de falta de médicos e por aí fora, e sem prejuízo de ser uma questão importante, esqueça-se de dizer uma coisa, é que para haver curso de medicina é preciso haver estruturas físicas. E no projeto que está apresentado para a criação do curso de medicina está lá a verba necessária para a construção disso. E sobre isso, zero. E questionados, zero. Portanto, é bom anunciar, mas depois é preciso pôr corda aos sapatos. Deixem passar a expressão. Obviamente, a gente pode fazer aqui a revisitação histórica toda. E podemos fazê-la com rigor e com seriedade, ou podemos fazer saltando assim uns passinhos convenientemente. Porque, obviamente, este projeto teve lamentavelmente metido na gaveta mais de 20 anos, por sucessivos governos, onde o PS teve aqui uma responsabilidade gigante. O PS teve aqui uma responsabilidade gigante. Recordemos o que é que o anterior presidente da ARS, quanto tempo teve na gaveta, mês depois de ter-se conseguido, com correlação de forças, avançado com o projeto. Lá foi desbloqueado por existência muito de quem as populações sabem, desde logo pelos profissionais, a administração do hospital e a intervenção decisiva do PCP. E sobre isso é inegável. E só aquela correlação de forças permitiu avançar, porque estava há 20 anos prometido e nunca saiu da gaveta, como necessidade objetiva. Mas mais recentemente, sim, há vários anos que desde os estudos prévios à questão dos projetos, tudo o que é da responsabilidade da Câmara objetiva, a Câmara avançou, mesmo não tendo, em alguns casos, como eram os estudos prévios, essa responsabilidade. Porque é bom recordar que o governo, ainda do PS, que era especialista nisso, de sacudir encargos, não é responsabilidades, é encargos para as autarquias, é especialista. E, portanto, ainda agora se está a ver relativamente às escolas, a dívida que vai quase num 1 milhão de euros por não ter transferido as verbas para o pagamento de salários dos trabalhadores que transferiu para as autarquias. Isso não é claro. E não é só a Câmara de Évora. Aliás, o ministro já respondeu, quer ao Carlos Pinto Sá, quer a outros presidentes de Câmara de várias cores políticas a dizer, pois você não é o único, há vários a reclamar. Mas pronto, agora... Pronto. E, portanto, há aqui uma questão, fecha parênteses, mas há aqui uma questão que é, não é só a questão das expropriações. O governo, então, do PS, e este governo não alterou isso, naturalmente aproveitou o embalo nessas e todas as matérias, como estamos a ver, que está a governar com o orçamento e com as propostas do PS. A questão que aqui está é, quer para as infraestruturas, quer para as acessibilidades, havia lá essa transferência de sacudir responsabilidades para a autarquia, sabendo nós que a obra é do governo. É bom lembrar que ainda não foi aqui dito dos equipamentos para a administração do hospital, que está exatamente nas mesmas condições que a autarquia, que é não tem verba. E, portanto, não estamos a falar só das expropriações, os concursos estão prontos a ser lançados. Como é que os concursos são lançados? Não estamos a falar só daqui das acessibilidades, sem haver verba. E ela está contabilizada. Esta questão que o Francisco coloca já foi respondida N vezes ao Governo sobre estas dúvidas. Vários ofícios enviados. É bom lembrar que para as expropriações, que não estava no acordo assinado quando foi o Governo mais próximo, o ano passado, no verão, e que em dezembro do ano passado, ali entre o Natal e o Ano Novo, o Governo então do PS decidiu remeter para a Câmara a dizer, olha, os terrenos também é para vocês. Não foi o Governo, foi o Tribunal. O Governo decidiu, os terrenos também é para vocês. E logo em janeiro, a Câmara manda uma carta para a ARS dizendo, atenção, porque estas questões de utilidade pública só o Governo pode fazer. E, portanto, faça uma adenda ao acordo para a gente... E até hoje não houve resposta. Ainda agora, quando veio cá a Secretária de Estado, há umas semanas atrás, ou há uns meses atrás, foi novamente colocado isso, com a presença da ARS. Portanto, a ARS continua a não responder a isto. O Governo continua a não responder a isto, agora do PSD. E, portanto, não é possível... Aliás, e mesmo sem ter essa propriedade do ponto de vista da adenda de acordo, a Câmara avançou desde o início do ano com contatos com proprietários. Esses contatos estão a ser feitos. Agora, a Câmara não pode fazer é aquilo que não tem competência para fazer. E por mais que se diga, obviamente há matérias que não podem ser avançadas sem os concursos estar lançados. Ou seja, tem que ser o Governo a lançar o aviso. A Câmara não lança aviso nenhum. Não é? Do ponto de vista de algumas matérias do que tem a ver com, porque há uns que têm a ver com investimentos e financiamentos que o Governo insiste em dizer este e o anterior, que é por via da União Europeia, outros por via do Orçamento de Estado, e, portanto, por mais que se tente dizer que agora a Câmara é que tem a culpa da não abertura, a não abertura não tem a ver só com aquilo, tem a ver com o edifício, tem a ver com os equipamentos. E o hospital continua a reclamar que também continua a não ter a verba necessária
até para orçamentar, para os equipamentos que estavam na casa também dos 500 mil euros ou mais, já não tenho, isto já foi aonde, já não tenho exatamente, não quero estar a faltar ao rigor relativamente à verba. E, portanto, há objetivamente uma necessidade do Governo desbloquear e responder, volto a dizer, há um pedido desde janeiro, insistentemente, quase todas as semanas a pedir resposta que não está a ser respondido pela RS e, portanto, isto tem que ser... Luís Pardal, há aqui desconfiança de parte a parte. Achas que a Câmara tem medo de não receber o dinheiro para as expropriações? Ainda há pouco a Patrícia aqui falava de uma outra questão e levanta a autarquia, que o Governo não transferiu o dinheiro num outro acordo. Será que há aqui um jogo de desconfiança de parte a parte, quer da Câmara, quer do Governo, da Administração Regional de Saúde? Está completamente intrínseco essa desconfiança. Quer dizer, a Patrícia tem que ter este discurso muito bem elaborado, porque é difícil explicar aos eburenses como é que uma obra desta natureza está parada por causa de 500 mil euros. Não, está parada por causa Cerca de 12 milhões de euros. Não. 12 Isso já milhões está... de euros. Atenção, Luís, o acordo de cooperação... Não, estou a falar dos não 500 mil dinheiro. euros. Estou a falar dos 500 mil euros das expropriações. Estou a falar dos 500 mil euros. Mas agora estamos na fase não de há resposta sobre a utilidade pública. esta questão. Não se pode fazer as expropriações se o Governo tem essa competência a fazer essa questão da utilidade pública. Se o Governo tem essa competência... Só pode ser o Governo a fazer isso. Então significa Isso que... foi votado em reunião de Câmara Municipal. Foi votado o quê? A emissão da declaração de utilidade pública. Vai há 5 meses. Não, mas tem que haver uma adenda ao acordo assinado. Pronto, e é isso que Uma também coisa é a Câmara está... estar de acordo, outra coisa é o Governo ter essa competência A Câmara foi acionar. mandatada pela ARS para fazer isso. Não pode estabelecer a questão da utilidade pública. Isso só pode ser o Governo do ponto de vista jurídico. Pois, por isso mesmo é que o Governo passou para a RS e a RS E está-se também a aguardar, da parte do Governo essa atualização do protocolo de cooperação estratégica. Agora, o que eu vejo aqui nisto é que tem havido uma má vontade da parte da Câmara Municipal. Se o Governo tem responsabilidades e tem as autarquias, e neste caso a autarquia de Évora tem essa responsabilidade, mas a CDU tem esta perspectiva de governar que é de descartar completamente as culpas. Descartam completamente as culpas. Não podem comprometer a população évorense com milhões de euros que pode ficar na mão, não é? Mas isso está perfeitamente esclarecido. Está perfeitamente esclarecido. Aliás, já estava no governo anterior esclarecido que o governo vai suportar esses custos na ordem dos 11 milhões e meio. Isso está perfeitamente esclarecido. Agora, esta teimosia por parte da Câmara Municipal, o que nos está a levar é aqui a este elefante branco que nós vamos ter no nosso concelho. Essa é que é a realidade. Volto a dizer, por causa de 2,5 km. Isto é absolutamente lamentável. Francisco, é por causa das acessibilidades ou por falta de outros financiamentos que se vai adiando aqui a conclusão desta obra? É preciso também perceber aqui uma questão, e é um dado importante, é que, e a Patrícia de certa forma também já tocou nele, é que não é só construir o hospital e as acessibilidades, mas é preciso naturalmente comprar equipamento para esse hospital funcionar. Estamos a falar de muitos milhões de euros para esse equipamento e a verdade é que o governo do Partido Socialista andou durante muito tempo a dizer que isso estava tudo previsto em termos de dotações, portanto já estava inscrito em vários planos, não só Orçamento de Estado, mas também em termos de outro tipo de financiamentos, e quando vamos a ver, por exemplo, ao nível do quadro operacional, não existe sequer 20% da verba destinada para o Hospital Central do Alentejo, neste caso específico da compra dos equipamentos. Portanto, houve aqui um conjunto de propaganda, portanto, o Estado, por via do Governo do Partido Socialista, andou a dizer que estava tudo inscrito, portanto, os fundos europeus iam resolver aqui a questão e depois, na realidade, vemos o que é que está destinado em termos de fundos europeus e, afinal, nem a verba para o Alentejo todo chega para pagar os equipamentos que o hospital precisa. Portanto, efetivamente, é um problema que, neste momento, o Governo em funções está a ter que ultrapassar. Portanto, efetivamente, é preciso arranjar o dinheiro que foi prometido e que é necessário e que, efetivamente, não existe, onde, efetivamente, deveria existir. Portanto, é um caminho
caminho que também tem que ser feito paralelamente a tudo isto. Agora, a verdade é que o hospital está a avançar, portanto a obra está a avançar, e as acessibilidades são extremamente importantes, mas até acima das acessibilidades estão as infraestruturas. Portanto, este hospital, sem ligação de abastecimento de água, sem saneamento, sem ligação de gás, não consegue funcionar, quer dizer, não é possível um hospital desta dimensão funcionar. Ou então estão à espera que todos os dias temos caminhões externos a ir alimentar o hospital, quer dizer, isto não pode acontecer. E, efetivamente, eu creio que a Câmara Municipal, desde o início do processo, devia ter tido uma outra postura, portanto, nota-se muito que está, tal como as declarações do Sr. Presidente e nas palavras dele, está à espera, portanto, continua à espera. E vive assim, continua à espera. Portanto, efetivamente não perceberam que é preciso insistir com os governos. É preciso insistir com as instituições do Estado Central. Porque quem está em Lisboa, naturalmente, e o Ministério da Saúde lida com muitos problemas, muitos deles nós temos visto até vertidos na comunicação social. Portanto, é normal, as pessoas não estão paradas à espera que a vida aconteça, as pessoas estão a trabalhar. E há assuntos todos os dias para resolver e há assuntos que todos os dias são urgentes e prioritários. Portanto, obviamente que quem está aqui tem que defender acima de tudo este território, tem que defender acima de tudo as obras estruturantes para este território e obviamente tem que ir a Lisboa e tem que batalhar para que isto aconteça. Não pode estar simplesmente aqui sentado na cadeira à espera, meses e meses à espera de respostas, se isso realmente fosse verdade, que pelo que sei não é tanto assim. Mas mesmo que fosse verdade, realmente acho que não é uma postura correta e acho que efetivamente a Câmara Municipal tem que ter aqui outro tipo de postura do ponto de vista político. Que enfim, também estamos no final do mandato e também não tenho grandes esperanças que mudem a sua postura. Mas a verdade é que este hospital é absolutamente fundamental para todos nós e estes interesses políticos que a CDU tem têm que se sobrepor a aliás, os interesses do público têm que se sobrepor aos interesses políticos que a CDU tem. Portanto, isso é fundamental. Mas posso só 15 segundos? Há pouco, se calhar, até falei um bocadinho menos, é só 15 segundos para passar aqui à Patrícia. Para depois assim passar já à Patrícia, que é o reflexo desta passagem, deste descarta-culpas, é que as declarações do Presidente Carlos Pinto Sá, a nível da habitação, que é um problema muito grave, como sabemos, e que se vai sentir muito com a questão da atrabilidade por causa do hospital, já está a dizer assim, as atuais instalações do hospital deveriam ser pensadas para a habitação. E é verdade, posso concordar, para esta habitação específica para os profissionais de saúde. Mas já está a descartar culpas. É que se eles não resolverem das novas instalações, já está a descartar culpas. Como se a Câmara Municipal não tivesse a obrigação de pensar estrategicamente todo o Conselho. Neste também caso está um tema interessante de ser abordado, essa questão ou eles resolvem lá com o da atual habitação equipamento, específica ou então, para profissionais e casas de função. Porque são ideias que já foram aplicadas no país há vários anos, descartadas, e agora falamos novamente delas. Qualquer dia traremos esse tema. Mas para já, Patrícia... É estranho essa perspectiva da CDU. Patrícia, a Câmara deveria fazer um bocadinho mais, de ir lá bater à porta e lutar mais pelo hospital. A Câmara não tem mostrado pouco interesse nesse desenvolvimento, pelo menos publicamente. Ou será que temos também aqui uma questão política dos vários organismos estarem a ganhar tempo para ver se encontram dinheiro para o resto das coisas? Eu acho que essa ideia, se procura projetar, e acredito que sim, porque a partir de determinada altura, porque a intenção era outra, de arrastamento por aqueles que a gente sabe que tinham interesse em arrastar, até para criar outras condições políticas, como nas palavras de alguns, ainda tentar, nomeadamente a gestão privada do hospital, e lembre-se, a proposta do PSD no último Orçamento de Estado para a gestão do novo hospital ser uma parceria público-privada. Pronto, mas eu acho que se essa projeção, e acredito que sim, se procura fazer passar que a Câmara tem sido inerte, eu acho que, para além de não corresponder à verdade, dar a minha contribuição e a minha opinião relativamente à contribuição para que isso se altere. Porque, volto a dizer, indo ao governo então do PS, colocava, quando foi o anúncio da criação do novo hospital, um conjunto de engulhos, pressupostos, já a Câmara estava-se a oferecer para fazer os estudos prévios. E fez os estudos prévios sem ser da sua competência e sem haver acordo nenhum assinado. Lembremos do acordo que o PS tinha na altura da gestão, que assumia aquilo. Qualquer que seja a Câmara Municipal tem que pensar nos interesses das suas competências originais e dos interesses da sua população.
Estamos a falar de muitos milhões que a Câmara não tem qualquer possibilidade de suportar. Disponibilizou-se e fez os projetos. Foram vários os encontros, as cartas, os ofícios, as reuniões relativamente à insistência sobre quer a atualização de verbas, porque obviamente está explicado e já foi entregue aos governos aquilo que é a atualização que provém da inflação, disto, daquilo, do arrastamento e do adiamento de prazo, que isso se traduz na questão do aumento dos custos. Mesmo até as respostas, por exemplo, das questões da eletricidade, de algumas infraestruturas, de organismos públicos e de empresas públicas nacionais, tiveram meses e meses sem resposta e com insistência. Este atual governo, assim que tomou posse, foi pedida uma reunião que só foi possível passar de X tempo com o Ministério da Saúde. Voltou a vir cá a Secretária de Estado por insistência, no sentido de tentar a tal adenda que estava desde janeiro. Eu não estou em condições de dizer se é semanalmente, mas pelo menos mensalmente, daquilo que tenho procurado acompanhar, tem sido feita uma insistência junto do Governo, quer do anterior, quer deste, que se continua a recusar a dar as respostas necessárias, porque não é possível lançar um concurso, determinados concursos, que são da competência do Estado de lançar, não se pode avançar com uma obra. Não se pode avançar com uma obra sem ser o concurso lançado. Não é possível avançar com uma obra comprometendo milhões de euros, não estamos a falar aqui de 500 mil euros, milhões de euros, que venha a verba, porque não há nenhum engulho por parte da Câmara. E termino com isto. A Câmara Municipal, por via dos seus eleitos da CDU, está a ter exatamente a mesma postura que, por exemplo, o Presidente da Administração do Hospital, que vezes sem conta, e tem insistido com o Governo, diz: eu não vou pôr no orçamento uma coisa que eu não sei se vou ter verba. Portanto, mas o hospital avança com a aquisição e com o lançamento do concurso, que muitas vezes são concursos internacionais, desta ordem de valores, sem ter a certeza que vai ter verba. Então uma Câmara Municipal avança com concursos e com compromissos com empreiteiros, com empresas, sem saber se vai ter a verba. E a gente não é a primeira nem a última vez que a gente sabe que determinados governos bem que podem prometer, mas, como disse há pouco, ainda agora sobre as questões da educação, está-se a ver. Já vai num 1 milhão de euros de dívida ao município de Évora e devem ser milhões de dívida a vários municípios portugueses. Neste sim ou não talvez, vamos à ronda final. Para terminar então, um sim ou não talvez, Luís Pardal. Eu trago um não porque passados 2 meses aqui do nosso interregno das férias deste programa, trago um não à Câmara de Évora, porque está a cair de madura esta gestão e demonstrar aqui uma grande preocupação sobre aquilo que é o suporte básico que uma Câmara Municipal deveria dar no dia-a-dia às pessoas e às instalações e ao espaço público, que está sem rei nem roque, e é lamentar isso. Francisco Brito, um sim, não, talvez? Ora, eu hoje trago um talvez. Espero sinceramente que este flagelo que estamos a viver e que falámos aqui no início de cada uma das nossas intervenções, portanto, os incêndios, espero sinceramente que isto traga uma reforma da política de gestão do território e, acima de tudo, também da política associada à justiça, portanto, que efetivamente quem promove e quem pega fogo seja efetivamente penalizado, para que não tenhamos que lidar todos os anos com este tipo de flagelos. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez? É um não, a propósito da abertura de mais um ano letivo, de mais uma vez, e apesar de vários alertas e de várias propostas, continuamos a assistir à situação de mais de 200 mil crianças e jovens sem um professor, pelo menos numa disciplina. Isto tem acontecido nos últimos anos, apesar de muitos alertas da falta de professores e das medidas que são urgentes tomar, e iniciamos um novo letivo com estas situações que não podem naturalmente continuar. E lembrar que o último ano letivo houve cerca de 50 mil alunos que não tiveram aulas durante todo o ano, pelo menos numa disciplina, o que não pode voltar a acontecer e que naturalmente precisa de ser cautelado. É assim que chegamos ao final deste sim, não ou talvez na DNFM. Amanhã, neste horário, vamos ter aqui um Falando Com, onde iremos falar sobre a educação, precisamente. A convidada é a diretora do Agrupamento de Escolas, Severino de Faria, para escutar amanhã às 18. O Sim ou Talvez está consigo todas as semanas, quarta às 18 horas, e agora também no novo horário ao fim de semana. Ao domingo de manhã, às 10, cá nos encontramos para falar sobre o que nos interessa, claro, com Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. Muito boa tarde.